Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso quadro aqui no Cinemascope, depois da sessão, onde eu, Thaís Lourenço, E eu, Bruno Tavares. discutimos aspectos do cinema mundial. Bom, nesse episódio a gente também continua seguindo as orientações da OMS para prevenção do coronavírus, então continuamos em casa, nós e nossa equipe. Por isso que esse vídeo, de novo, vai ser um vídeo diferente, um vídeo ensaio, um vídeo à distância. Enquanto não pudermos gravar, no nosso formato original, a gente vai seguir conversando por aqui desta forma. E hoje nós vamos conversar sobre a obra do Tim Burton e as influências que ele recebeu ao longo do tempo, principalmente sobre o expressionismo alemão. A gente recomenda que vocês, após o vídeo, tenham uma olhada nos links que estão aqui na descrição, porque nós fizemos uma pesquisa bem extensa com várias referências e tem realmente informações muito interessantes que vocês conseguem reconhecer em outros vídeos inclusive aqui do Cinemascope, onde o Doni Correia fala sobre expressionismo alemão. A gente tem também a playlist dos ismos para entender o cinema, onde tem um vídeo específico sobre caligarismo. Então, se você é um entusiasta do expressionismo alemão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo, mas na descrição a gente também tem uma série de links super pertinentes se você quiser aprofundar os seus conhecimentos. E para a gente começar a nossa análise, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que foi o movimento do expressionismo alemão e como ele influenciou a obra do Tim Burton. Antes de falarmos do expressionismo no cinema, é preciso entender como surgiu o movimento. Influenciados pelo fauvinismo e pela corrente Die Brücke, um grupo de artistas alemães no início do século XX passou a considerar que as obras de arte deveriam expressar os sentimentos internos de seus criadores, e não reproduzir as imagens do mundo real, como fazia o impressionismo. Entre os anos de 1905 e 1930, diversas artes como a arquitetura, a música, o teatro, a literatura e a pintura foram tomadas por formas distorcidas, corpos exagerados e cores que causavam impacto emocional. Tal inconformismo nas artes também era um reflexo do contexto histórico. Nesse período, a Alemanha entrou na Primeira Guerra Mundial e saiu derrotada. No início dos anos 1920, fase mais reconhecida do expressionismo, o país enfrentava uma grave crise socioeconômica, além de uma grande desilusão moral entre a população. Chegando ao cinema, o movimento expressionista prosperou, sobretudo porque a Alemanha possuía uma produção forte antes mesmo da guerra. Visualmente, os filmes replicaram características das outras artes, como cenários tortuosos, forte contraste entre luz e sombras e o uso de linhas diagonais, que causavam sensações de desproporcionalidade e perda de equilíbrio. No campo da atuação, os personagens tinham expressões faciais muito marcadas, o que resultava em performances quase teatrais e exageradas. Os diretores que aderiram à vanguarda, entre eles Robert Wiene, Fritz Lang e F. W. Murnau, buscavam retratar em seus filmes a loucura e os desejos reprimidos da sociedade. Suas obras se tornaram históricas e influenciaram diretamente o gênero noir, as fantasias de suspense e o terror, além de diretores como Alfred Hitchcock e Tim Burton. Entre as obras-chave para entender o expressionismo alemão está O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene. No filme, que completou 100 anos em 2020, vemos Caligari, um vilão sem escrúpulos que leva um sonâmbulo Cesare a cometer assassinatos. Conforme a narrativa avança, a história se torna mais complexa, conduzindo a um final inesperado bem antes da moda do plot twist. Os roteiristas do filme, Hans Jonowitz e Karl Mayer, originalmente escreveram a história como uma acusação contra o governo da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Caligari seria a personificação de uma força superior que obriga as pessoas, em especial Cesare, a seguirem suas ordens sem questionamentos. Contudo, se o filme nasceu para ser um manifesto contra forças totalitárias, esse intuito foi barrado pela produtora. Diferente do que os roteiristas haviam imaginado, o longa ganhou uma cena final, mostrando que tudo o que tínhamos visto até ali não passava de uma alucinação do protagonista, que na verdade estava internado em um hospital psiquiátrico. Dessa forma, o título transformou-se em um atestado de que a população necessitava de uma força superior para conduzi-la. Tal escolha nos mostra que a semente do nazismo já estava germinando no coração da sociedade alemã desde o final da Primeira Guerra. Produzida com uma série de restrições financeiras, o gabinete do Dr. Caligari precisou economizar tanto nos cenários quanto na iluminação. Para baratear os custos, artistas filiados ao movimento expressionista foram convidados para pintar as locações. É por isso que os ambientes no filme apresentam linhas oblíquas e uma certa característica assombrosa.
A técnica de claro e escuro utilizada opõe luz e sombras e estabelece uma atmosfera de mistério e mal-estar. A aparente artificialidade do cenário é uma parte imprescindível da narrativa, que exprime a angústia derivada do contexto histórico. Considerado como o primeiro longa-metragem de horror, O Gabinete do Dr. Caligari foi ainda precursor na apresentação de uma mente insana ao público. Tim Burton nasceu em 1958, 38 anos depois do filme de Vienne, e foi uma criança solitária, que cresceu gostando de monstros e cachorros ao invés de brincar com amigos reais. Ele sempre amou desenhos animados e filmes de monstros, gostos que levaram às suas produções na vida adulta. Obcecado por insetos, Burton já admitiu algumas vezes adorá-los, sem saber por certo motivo. Incorpora-os vez e outra em seus filmes. Criado nos subúrbios de Hollywood, constantemente retratados em suas obras como lugares estranhos e mais mirabolantes do que a aparência denuncia, Burton conseguiu uma bolsa de estudos concedida pela Disney e foi estudar no Instituto das Artes da Califórnia, após concluir o colégio. Depois de se formar no curso de animação, trabalhou como aprendiz de animador para a Disney. Apesar de ridicularizar a companhia algumas vezes, acabou se tornando uma cria dela, e os trabalhos em conjunto deram início a uma evolução gradual de seu estilo gótico em desenhos animados. Burton levou os contos de fadas da Disney para mansões mal-assombradas. Ele foi capaz de criar personagens que são por fora o mesmo que são por dentro, em especial Edward, seu clássico Edward Mãos de Tesoura. O diretor reproduz no personagem a incapacidade do toque e o medo do relacionamento com outras pessoas. Edward chega a ser a imagem onírica de Burton, um garoto monstruoso, desajustado, com coração de criança e alma antiga. Todos os personagens criados por ele mostram de alguma forma sua alma, através de uma fantasia bizarra, super maquiada e estilizada. É como se Cesare saísse da penumbra e se visse em pleno subúrbio americano, com casas em tons pastéis e mulheres com penteados ao estilo B-52s. Considerado por muitos como um autor, Tim Burton possui um estilo próprio facilmente reconhecível. Suas produções são uma mistura de pesadelo surrealista e extravagância juvenil com pitadas de uma certa sensibilidade gótica. Por ter vivido a infância e a adolescência sem muitos amigos, o diretor desenvolveu desde sempre o dom da observação. Isso veio a calhar em seus filmes, que reúnem imagens resgatadas de lembranças pessoais, bem como observações críticas e nostálgicas da sociedade de consumo e da indústria cultural. Influenciado pela literatura gótica, que recorre frequentemente à morte, o diretor gosta de retratar fantasmas, esqueletos, cemitérios e forças sobrenaturais. Essa preferência transforma seus filmes em peças atormentadas. Ainda é possível notar traços do movimento gótico nos protagonistas, que por vezes são heróis torturados. Burton nos apresenta o ponto de vista de personagens fantásticos que, por serem diferentes, acabam excluídos. Obrigados a viver com um sentimento de não pertencimento, essas figuras são isoladas do resto do mundo, mas ao final conseguem encontrar uma forma de escapar dos ambientes agressivos em que são inseridos. Visualmente, os filmes de Burton possuem uma cenografia que parece saída de um parque de diversões exagerado. Suas obras são repletas de elementos do gênero do horror, como árvores apodrecidas, moinhos abandonados, corpos em decomposição, escadarias vertiginosas, portões enferrujados e bonecos que ganham vida. Tanto monstros quanto humanos se encaixam nesses ambientes, pois são inspirados em ilustrações do próprio diretor. Tim dedica grande atenção à maquiagem e ao figurino dos atores, por saber que estes são elementos cruciais para reproduzir sua visão nas telas. Como resultado, temos personagens que reproduzem os mesmos olhos grandes, maçãs do rosto proeminentes, palidez excessiva e olheiras acentuadas. Muitas vezes ambientadas em subúrbios alienados, as histórias de Tim Burton ganham profundidade com as trilhas sonoras de Danny Elfman. Parceiros de longa data, os acordes criados por Elfman colaboram muito para definir o tom de bizarrice tão característico nos filmes do diretor. Se a um primeiro olhar sua obra parece exalar uma profunda angústia existencial, com uma análise mais detalhada, observamos uma grande vontade de viver. Suas histórias, ainda que apavorantes, oferecem espaço de conforto para figuras estranhas que finalmente encontram um lugar para chamar de casa. De acordo com Peter Kunze, Tim Burton realiza a fusão do estilo do expressionismo alemão com a estética de Hollywood, que exige histórias simples e finais felizes. Dentro dessa estrutura engessada, o diretor consegue adotar estilos subversivos e incorporá-los em produtos populares sem afetar seu potencial de bilheteria. Como vimos, apesar das intenções contra-hegemônicas do expressionismo alemão,
sua complexidade estilística acabou por alienar o grupo de pessoas que buscava acordar e inspirar. A apropriação de Burton demonstra uma nova tentativa de unir a estética avant-garde com a necessidade dos estúdios de agradar os gostos populares. Mesmo que não inicie uma revolução, o gesto do diretor colabora para diminuir convenções obsoletas que anestesiam um grande público. Assim como diretores expressionistas fizeram antes dele, Burton nos conta histórias do ponto de vista de indivíduos oprimidos por expectativas sociais restritivas e prejudicados por estruturas autoritárias. Tais indivíduos parecem estar inseridos em um pesadelo estilizado, que concede formas visuais às emoções. Ao analisarmos a filmografia do cineasta, encontramos constantes homenagens aos filmes-chave do movimento. Em O Gabinete do Dr. Caligari, por exemplo, vemos uma pequena cidade medieval com suas ruas escuras e tortuosas, formadas por casas onde as fachadas inclinadas afastam a luz do sol. Tal descrição é similar aos bairros do subúrbio criados em filmes como Vincent, Os Fantasmas se Divertem, A Fantástica Fábrica de Chocolate e A Noiva Cadáver. O seu primeiro curta-metragem para a Disney, Vincent, também apresenta a influência do Gabinete do Dr. Caligari, não só na iluminação, como também nos cenários distorcidos e na teatralidade das atuações. Já Metrópolis, clássico de Fritz Lang, claramente influenciou o visual de Gotham City em Batman e Batman: O Retorno. A Gotham de Tim Burton é povoada por estátuas que contribuem para o clima frio e mecânico da cidade. Já o uso de sombras e névoa nas ruas esconde perigos e cria um ar de mistério e malícia. A influência de Metrópolis não fica restrita só aos filmes de super-heróis. As semelhanças também podem ser vistas no estilo dos personagens, nos figurinos e nos enquadramentos de títulos como Edward Mãos de Tesoura e Sweeney Todd. Nosferatu, dirigido por F.W. Murnau, também possui referências bem claras na obra de Burton, seja no castelo de Edward Mãos de Tesoura, nas escadarias de Vincent e em toda a ambientação de Sombras da Noite, onde o vampiro Barnabas Collins muito se assemelha ao Conde Orlok, com suas orelhas pontudas, dedos longos e olhar sinistro. Escolhemos duas obras para olharmos mais detalhadamente como Burton aplica as influências na prática: Vincent e Edward Mãos de Tesoura, cujos personagens principais são frequentemente referenciados como autobiográficos. Vincent é baseado em um poema escrito por Burton. Nele, além de referências a Vincent Price e Edgar Allan Poe, fica evidente a semelhança com o universo do filme Gabinete do Dr. Caligari. O filme mostra situações engraçadas de um garoto que imita seu ídolo das telas, o Vincent Price. Em vez de passar o tempo vendo TV, fazendo a lição de casa ou jogando bola, o menino, que tem o apropriado nome de Vincent, prefere ler os contos de Edgar Allan Poe, colocar eletrodos em seu cão para experiências diabólicas ou imaginar que joga sua tia obesa em um balde de cera fervente. É no mundo de Vincent Price que o filme O Gabinete do Dr. Caligari fica evidente. A estética do cenário se torna completamente distorcida, com um jogo de luz e sombra que dá um aspecto melancólico à narrativa. E o exagero teatral do personagem também é outra característica expressionista. A combinação dos personagens bizarros e dos cenários expressionistas que mudavam continuamente resultou em um filme que pode ser definido como o Gabinete do Dr. Caligari animado. Edward Mãos de Tesoura é uma fábula de Natal sobre um ser um tanto deslocado da sociedade por não poder tocar em nada. Criação de um velho inventor que morre logo antes de ver seu trabalho finalizado, Edward, interpretado por Johnny Depp, é um jovem artificial de carne e osso. Ao estilo Frankenstein, o inventor o deixa sem nenhuma das mãos, ou melhor, com tesouras no lugar das mãos, e completamente sozinho na mansão sombria e gótica onde moravam. Um dia, Edward é encontrado em casa por uma revendedora da Avon, que o leva para sua casa no subúrbio onde morava junto com a família. Isso causa uma agitação na cidade e posteriores problemas com a fama que ele adquiriu. Burton chegou a afirmar que a dolorosa história de Edward engloba o que ele sente em relação à vida, confirmando o que os críticos haviam sugerido, de que o filme é uma autobiografia do diretor. Segundo ele, a história é uma mistura de bem, mal, sombra, luz, alegria e tristeza. O diretor diz que chegou a chorar muito com a obra e, daquele momento em diante, deixou de ligar para o que as pessoas pensavam. Burton criou um conto de fadas que pudesse examinar a inabilidade de se comunicar, de adentrar em assuntos complexos e psicológicos, com elementos oníricos, sem que isso ficasse martelando na cabeça dos espectadores. Ele utilizou uma série de elementos que não são literais, mas sentimentais, para realizar algo visual e ver se as pessoas eram capazes de relacioná-los. Foi influenciado diretamente pelo senso alemão de horror e sempre considerou importante não criar cópias a partir da influência.
O diretor afirma ainda que a sua intenção e desejo era que Edward fosse mais gótico ou expressionista na sensação causada no público, do que na estética e na história. Diante de tantas evidências, é inegável a influência do expressionismo alemão na obra de Tim Burton. Assim como os diretores do movimento, Burton cria ambientes com visuais impressionantes que desafiam a representação realista da sociedade. O diretor mistura ainda referências da literatura e arquitetura gótica dos filmes de terror da Hammer e da Universal, além da história do Dr. Seuss e outras animações. Todas essas referências, combinadas com sua criatividade sombria, fantástica e extravagante, dão origem a um universo único e inconfundível. E aí, pessoal, gostaram desse novo vídeo ensaio que eu e a Thaís fizemos aqui? A gente gostou muito de fazer, foi uma pesquisa muito interessante, porque nós dois gostamos bastante do cinema produzido pelo Tim Burton. E originalmente, como vocês sabem, a gente queria muito ter gravado isso como um bate-papo mesmo, mas infelizmente, por conta da pandemia, a nossa equipe continua em isolamento social. Nós esperamos que, se possível, talvez no próximo mês nós já possamos nos encontrar novamente, porque nós estamos com muitas saudades de fazer o nosso programa presencialmente, mas estamos seguindo as regras da Organização Mundial da Saúde, que recomenda que nesse momento a gente esteja em isolamento social. Sim, nós seguiremos com vocês virtualmente, produzindo conteúdo de cinema para deixar essa quarentena nem que seja um pouquinho mais leve. Vocês podem nos seguir no Instagram, podem se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para obter as notificações. No Instagram a gente tem uma curadoria de conteúdos exclusivos, então é bem legal acompanhar a gente por lá, pelo menos para sair um pouquinho desse noticiário. E aí agora a gente também tem a opção do Telegram, que é uma opção pra gente ficar muito mais perto nesse mundo digital. E caso vocês queiram entrar no nosso grupo, a gente vai deixar o link para entrar aqui na descrição também. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, eu até me produzi tematicamente para ele. A gente espera estar com vocês muito em breve e que vocês interajam com a gente aqui e comentem o que vocês acharam, se vocês já conheciam esse lado do Tim Burton, se vocês já conheciam esses filmes clássicos do expressionismo alemão. E é isso, um beijo e até breve. Até mais. Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do Cinemascope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.